Olá pessoal, então gostaria de agradecer vocês aí por estarem interessados nos assuntos de Data Science e estarem assistindo a esse meu videoblog, né? E no nosso assunto de hoje nós iremos abordar, né, Machine Learning Linear Regression, ok? Essa parte aqui já foi escrita no meu blog e o objetivo de ter esse vídeo é justamente a demonstração prática para que vocês visualizem a demonstração prática junto com o Python, né? Lembrando que a codificação encontra-se no meu GitHub, onde vai poder ser pego todos os códigos, né? Então eu tenho uma pasta de Machine Learning, não é? Especificamente dentro dessa pasta de Machine Learning nós temos Regression, e Regression a gente vai pegar, por exemplo, Simple Linear Regression, que é na verdade a codificação Python que está aqui, que vocês podem ver o código em Python está aqui, né? Nesse momento com Data Preprocessing Simple Linear Regression, junto com esse CVS file, que na verdade ele é o nosso dataset, tá? Também quero deixar claro que esse vídeo ele está postado no YouTube, no meu canal do YouTube, né? Que é o Brain Analytics Data Solutions. Também quero divulgar a existência do meu grupo no LinkedIn, que é o grupo Brain Analytics Data Solutions Group no LinkedIn. Aqui nesse espaço nós vamos utilizar para poder discutir os vídeos, tirar suas dúvidas e também aceita, no caso, críticas construtivas, né? Para que a gente possa estar melhorando esse vídeo e atendendo cada vez melhor, né? O objetivo que é a introdução de novos profissionais na área de Data Science. E por final, nós temos aí a Marcelo Bianchi Consulting Services, que na verdade aqui nessa pasta de Services se encontram o meu catálogo de serviços disponíveis, tanto na área de Business Intelligence, quanto na área de Machine Learning e Deep Learning. Então, caso vocês conheçam alguma empresa que necessite de serviços de Business Intelligence ou também de serviços de AI, né? Então aqui estão os meus contatos, que podem entrar em contato comigo através dessa página e observar qual é o meu catálogo de serviços, tá? Bom, pessoal, aqui segue então o meu blog, não é, que é o Brain Analytics Data Solutions. O tema de hoje, Linear Regression, né, ou seja, regressão linear. Aqui nós temos então, primeiro vai ser a explicação teórica sobre o assunto. No caso, a regressão linear é uma equação para se estimar a condicional, ou seja, um valor esperado de uma variável y, dados os valores de algumas variáveis em x, não é? Então a regressão linear é justamente chamada de linear porque se considera que a relação da resposta às variáveis é uma função linear de alguns parâmetros. Ou seja, o modelo de regressão que não é uma função linear dos parâmetros se chama regressão não linear, né? Que não vai ser abordada nesse tipo de vídeo aqui. Os modelos de regressão linear são frequentemente ajustados usando a abordagem dos mínimos quadrados, não é? Então, eles também podem ser montados de outra forma. Mas nós temos a equação dessa regressão linear, né? YI é igual a alfa mais beta de xi mais epsilon i, onde você tem a explicação de cada um dos componentes dessa equação, que é onde y é a variável dependente, não é? O alfa é uma constante que representa a interceptação da reta com o eixo vertical. O beta representa a inclinação de coeficiente angular em relação à variável explicativa. E aí nós temos a variável explicativa independente, né, que é o xi. Então, no caso, em Machine Learning, nós utilizamos então a regressão
para predizer um valor, não é? Então é importante aqui em Machine Learning você diferenciar. Em um projeto de Machine Learning você tem que diferenciar, que é, primeira coisa, se é um dataset onde vai ter um dataset linear ou não linear. Uma outra coisa que você tem que pensar é, tudo bem, é um dataset linear, então o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma regressão? Eu preciso fazer uma classificação? Eu preciso fazer um cluster? Então essa ferramenta que está sendo proposta no videoblog de hoje é uma regressão linear, ou seja, para que ela é usada? Para que você faça uma predição de um valor, né? Então, se a variável independente, por exemplo, é o tempo, então é possível fazer a previsão de valores futuros. De qualquer forma, não deixa de ser um modelo preditivo. Então, nós temos um exemplo, né? Foi preparado um exemplo, onde temos anos de experiência e o salário aqui do lado, né? Anos de experiência e o salário. Qual é a questão que se quer responder? Uma outra coisa muito importante em projetos de Machine Learning, que eu sempre digo, é que não é só sair programando que você vai chegar a um resultado, né? Porque nós temos que primeiro entender o problema, criar a hipótese, depois decidir qual abordagem que nós vamos fazer, ou seja, tudo bem, eu vou usar o Machine Learning ou Deep Learning para resolver esse problema. Dentro do Machine Learning, qual é o algoritmo mais adequado, né? De repente, inclusive, até uma combinação de diferentes modelos possam ser a resposta, não é? Então você tem que achar aí, o verdadeiro desafio dessa área é realmente achar qual é o melhor modelo para responder aquela questão, né? E mais importante que isso, entender realmente qual é a questão que o cliente quer, né? Nesse caso, a questão que a gente quer responder é qual a correlação entre os anos de experiência e o salário. De acordo com a gente tem aqui, a gente tem os anos de experiência de cada profissional e os salários que vão tendo uma diferenciação de acordo com os anos de experiência. Para a gente resolver isso, a gente tem a variável independente, que é igual a anos de experiência, né? E a variável dependente é o que? É o salário, porque salário depende de anos de experiência. Para exemplificar, nós temos a seguinte equação. Simple Linear Regression, que é y é igual a b0 mais bi vezes xi, onde x é a independent variable, a dependent variable é o y e o b1 é o coeficiente, não é? Então, levando em consideração a equação original acima, podemos formular a equação específica para esse dataset. E aí nós podemos olhar nesse gráfico, né? Onde a representação gráfica é muito importante. Nós temos o salário e a experiência, né? Aqui a gente tem um ano, né? E aí você tem uma variação aqui de mais 10k, né? Ou seja, começa em 30k aqui e à medida que ele for subindo, você vê uma progressão aqui de um salário de mais 10k. E aqui estão os pontos, né? Que é o que? O salário, a experiência versus salário, né? Mas esse ponto aqui, a experiência e salário. O que vai acontecer é que esse tipo de algoritmo vai passar uma reta média entre esses pontos, né? E aí segue na próxima imagem o cálculo da distância mínima dos pontos em relação à reta traçada, utilizando o método dos mínimos quadrados. Aqui nós podemos ver, dando um zoom nessa região aqui desse ponto em específico, né? Onde eu tenho, por exemplo, o YI chapéu e o YI. Então aqui vocês veem a distância, né? Se você fizer um menos o outro, com essa fórmula aqui, sum de y menos y chapéu ao quadrado, isso é o que? É o método dos mínimos quadrados, que vai te dar a distância mínima do ponto ali também. Segue a codificação, explicada em Python. Eu utilizo a IDE Spider, que faz parte do framework Anaconda, não é? Então, vamos partir agora para essa parte mais prática desse algoritmo. Então, eu já estou com o Spider aberto aqui na tela para vocês observarem. E eu vou explicar o código dessa solução para vocês, tá? Então, essa solução é Simple Linear Regression. Você pode pegar essa codificação. Tem um botão no final dessa página onde você vai encontrar o link para o código, que é esse botão aqui, ó, GitHub. Nesse GitHub
você vai poder encontrar o código-fonte dessa minha aplicação. Então vamos lá então, o que eu vou fazer? Eu vou importar primeiro as minhas libraries que eu vou usar nesse algoritmo, tá? Então, nesse caso aqui, é NumPy, a Matplotlib e o Pandas, né? Executei, né? Para você executar parte a parte, você seleciona um bloco e aperta F5. Aqui é o nosso dataset, aqui é o Salary Data. É importante ressaltar que você tem que, aqui você escolhe qual é a localização dos seus arquivos, né? E deixando claro que você tem que vir aqui nessa parte da tela e escolher Set Console Work Directory, ou seja, ele transforma como padrão a entrada vinda de files dessa pasta. Quando eu tenho X aqui, significa o seguinte, que ele vai pegar, né, todas as colunas menos a última. E o Y, ele vai pegar somente a última coluna, né, o que vocês estão vendo aqui entre X e Y. Então eu vou importar o dataset e dividir entre as variáveis X e Y. É o que foi feito aqui. Desse lado da tela vocês olham o que foi feito com sucesso. Agora, utilizando uma técnica que se chama Cross Validation, é uma técnica no qual você divide training set e test set do dataset original. Aqui nós vamos utilizar o Scikit-learn Model Selection, Train Test Split. Ele vai me dividir em Xtrain, Xtest, Ytrain, Ytest. E aí ele chama essa função, passando esses parâmetros aqui, para que a gente divida o test set, por exemplo, o test size aqui nesse caso, ele está como 1/3 do valor, né, total do dataset como test set. Em geral, você pode mudar esse parâmetro, por exemplo, eu gosto de trabalhar 80% de testagem, 80% de treinamento e 20% de teste, mas você pode incrementar o número no conjunto de teste, por exemplo, 70% de treinamento e 30% de teste. Aqui vocês estão vendo que estão comentado esse bloco de código, mas esse bloco de código ele está comentado porque ele é feature scaling, ou seja, eu vou explicar em detalhes o vídeo chama Pre-Processing Techniques, no qual eu vou explicar o que é feature scaling, então podem ignorar por enquanto nesse código. E nós temos então o começo do Simple Linear Regression Technique aqui para o Training Set, não é? Ou seja, eu tenho aqui o meu regressor, eu chamei Linear Regression, né? Lembrando que temos outras formas de fazer regressão, né? Só abrindo um parênteses aqui, se vocês forem, por exemplo, na minha web page, vocês vão notar que a parte de serviços aqui, olha só, nós temos Regression Models, pode ser um Simple Linear Regression, Multiple Linear Regression, Polynomial Regression, Support Vector Regression, Decision Tree Regression, Random Forest Regression. Todos esses 6 aqui, eles são considerados modelos regressivos. Então, além de você escolher se o seu projeto é regressão, classificação ou clustering, ou outra regra ainda, como Deep Learning, que é a rede neural, você também deve escolher qual é o submodelo dentro de Regression Model, né? Então, só para deixar claro para vocês, nós estamos estudando Simple Linear Regression, que é o modelo mais básico de Machine Learning que você pode executar aí. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos executar mais esse bloco de código aqui, com sucesso. E agora eu vou fazer a predição dos resultados de teste. Então eu tenho ypred recebe, né? Regressor.predict xtest, ou seja, você vai passar xtest como parâmetro para dentro desse método da classe regressor, não é? Essa classe regressor, lembrando que a gente está utilizando aí essa parte do NumPy, né? Para poder estar utilizando esse tipo de classe de função. Beleza, execução com sucesso. Última parte do algoritmo é a visualização, na verdade, dos resultados aqui, né? Onde eu tenho visualizando o Training Set Results, eu tenho aqui o meu Scatter Plot,
onde eu vou fazer um gráfico do tipo scatterplot, passando os parâmetros, né, que de cor azul e vermelho, que é no caso o X-Train, I-Train e o X-Train maiúsculo e o Regressor Prediction. Ou seja, ele vai traçar uma reta onde ele vai continuar o comportamento do que ele tinha antes, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui, tá, né, foi executado, e agora sim, o conjunto de treinamento, que também foi preparado um bloco de código, também F5. Aqui dentro do Spider, a gente tem, por exemplo, aqui uma parte que é de plots, onde vocês vão poder ver os gráficos que foram plotados, né? Nesse caso aqui, Salary versus Experience, nós temos salário como eixo Y e Years of Experience como eixo X. Vocês podem notar que aqui são os pontos em dispersão no gráfico e é passado esse traço justamente no meio aqui, né? Vocês podem notar que a planilha nos diz até mais ou menos o 7º ano de experiência, né? Esses dados aqui do 8º, do 9º, do 10º ano, eles foram dados que foram criados pela análise preditiva, ou seja, uma análise que ele acompanhou a tendência, que é a reta que já existia, e aí ele conseguiu fazer esse tipo de treinamento aqui, né? E aí nós temos o teste 7, não é? O teste 7 é o quê? É a comprovação da eficácia do seu algoritmo, né? Você treinou o seu algoritmo dentro de um conjunto de dados, e para ver a efetividade desse treinamento, você tem que jogar ele fora daquele conjunto original de dados, né, do training set. Então você dividiu o dataset original, pegou 20% ou 30% desses dados, e agora você vai fazer a execução disso, mostrando, né, qual é a predição, né? Primeiro você treinou e agora qual é a predição. Então fica aí essa parte de Linear Regression. Um pouquinho mais para frente eu vou explicar para vocês o que é Confusion Matrix. A Confusion Matrix ela vai pegar justamente dados como falso positivo, falso negativo, negativos e positivos, no qual você vai fazer um cruzamento aí e soma e uma divisão, e vai te dar a acurácia desse modelo em relação, né, ao training set, ou seja, ele vai te dar a acurácia do teste set em relação ou seja, quantos você conseguiu realmente fazer uma análise preditiva assertiva, né? Então, dependendo do tipo de situação, 70% é o suficiente, 80% é o suficiente. Tem situações que até 95% de acurácia pode não ser suficiente, porque o pessoal já consegue fazer isso, né? O seu cliente, por exemplo, com modelos matemáticos sem utilizar machine learning ou sem utilizar deep learning, ou seja, ele consegue já fazer isso matematicamente sem utilizar isso. Então ele não aceita que tenha menos que 95%, porque ele já consegue atingir esse tipo de percentual com matemática, sem a necessidade de estar utilizando a programação de machine learning. Bom, pessoal, por enquanto essa parte de codificação é isso, né? Então fica aí a comparação dos dois gráficos para vocês, né? O training set e o test set. Bom, pessoal, então vocês tiveram já uma noção aí do que é o seu Linear Regression. Só relembrando agora que vocês podem estar pegando a codificação, né, no meu GitHub, e o vídeo vai estar disponível aqui em Brain Analytics Data Solution Channel. E gostaria que vocês participassem aí do grupo Brain Analytics Data Solutions com alguns inputs aí de vocês, né? Então, gostaria de agradecer a presença de vocês, de você estar vendo esse vídeo. E caso tenha alguma dúvida ou queira entrar em contato, por favor, né, use então o canal do grupo no LinkedIn. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo então, galera.